Boa noite, bem-vindo ao Girassol, jornal edição de quarta-feira. Angola e Itália, cooperação no domínio industrial voltou a ser motivo de conversa hoje no Palácio da Cidade Alta. O chefe de Estado recebeu em audiência o presidente do grupo, Leonardo SPA. Há novas garantias de reforço da parceria comercial. Petróleo e gás, conferência internacional arrancou com foco no desafio do aumento da produção. O chefe de Estado realçou as medidas que têm sido tomadas para manter a cifra ao nível desejado. Na província de Mochico foram encerradas bombas de combustível que facilitavam a atividade de contrabando no quadro da Operação 360 Graus. Acidente trágico ocorrido no passado mês de agosto na Huila. 9 dos corpos até a presente data não identificados foram hoje já entregues aos familiares. Ismael Mateus, país continua a lamentar a perda do grande homem que o jornalismo nacional acabou de perder nesta terça-feira. Fora de portas, clima de tensão no Médio Oriente. Israel mantém a promessa de resposta surpresa ao Irão. Depois do ataque recente, o Conselho de Segurança da ONU reuniu para abordar o assunto. Tem desporto também em destaque. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. A cooperação no domínio industrial esteve entre os assuntos mais abordados ao longo desta quarta-feira e foi durante uma audiência que o Presidente da República concedeu ao líder da companhia italiana, Leonardo SPA. Ficaram garantias do reforço da parceria comercial. Trata-se do segundo maior grupo industrial da Itália e um dos maiores com alta tecnologia em todo o mundo. Com sede em Roma, a empresa trabalha nas áreas da defesa, aeroespacial, segurança, automação, transporte e energia. À saída da audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, Stefano Porte-Corvo, presidente do grupo empresarial italiano, referiu que Angola é o maior comprador de helicópteros construídos pela referida indústria. Em primeiro lugar, estou bastante agradecido pelo facto de Sua Excelência o Presidente da República ter encontrado tempo para reunir-se conosco a despeito da sua agenda bastante apertada. Angola, digamos, é um parceiro extremamente histórico e importante para nós e é na qualidade do Presidente do Grupo Leonardo. Esta é a minha primeira visita para a África e Angola é desses países que eu visitei. Angola é estrategicamente importante porque nós temos com Angola, digamos, o maior número de helicópteros, portanto, vendidos pela nossa empresa e, neste caso, portanto, trabalhamos também em questões de vigilância marítima, onde nós pretendemos expandir a nossa cooperação. Queríamos expandir as nossas relações, portanto, não apenas no campo militar. Aliás, de recordar que Sua Excelência o Presidente da República conhece a empresa Leonardo já há bastante tempo. Isto é nos tempos em que era Ministro, portanto, da Defesa e nós queremos, neste caso, expandir a nossa cooperação também na área de espaço e ciberespaço. O Leonardo SPA foi nesta quarta-feira o grupo empresarial melhor posicionado no índice Investing.com Itália 40, sendo que as suas ações valorizaram 3,63%, o que corresponde a 0,74 pontos, sendo desta forma negociadas em 21,10 euros no fecho da Bolsa de Milão. A empresa tem escritórios em mais de 100 países de todo o mundo. Stefano Porte-Corvo considera que em Angola existem muitos talentos, daí classificar como privilegiada e importante a cooperação com o nosso país. A última coisa que eu gostaria de dizer é que nos últimos 15 ou mais anos de cooperação intensa com Angola, descobrimos que este país, Angola no caso, tem muitos talentos importantes desenvolvidos na área de indústria, educação e ciência, pessoas que dominam as altas tecnologias. Por isso, julgo que a minha visita aqui na qualidade de representante do Grupo Leonardo, portanto, é bastante importante para esta cooperação. Fundado em 1948, o Grupo Leonardo SPA é parcialmente detido pelo governo italiano, que tem 32% das ações.
atua nas áreas da defesa e segurança, aeronáutica, equipamentos espaciais, eletrônicos, equipamentos de energia, transporte, sistemas de defesa e na construção de helicópteros. Com mais de 51 mil colaboradores em todo o mundo, o grupo teve só de lucro em 2022 um total de 932 milhões de euros. Por conveniência de serviço, o Presidente da República deu hoje por fim o mandato de Pedro Rodrigo Gonçalves de Castro e Silva, do cargo de vice-governador do Banco Nacional de Angola, e nomeou para sua substituição Domingos Pedro. Seguimos a informar. A 5ª Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás já decorre com foco no desafio do aumento da produção. O presidente João Lourenço realçou na abertura do evento as políticas que têm sido tomadas para manter a produção nos níveis desejados, atualmente fixados acima de 1.100.000 barris dia. Na abertura da 5ª edição da Conferência Angola Oil and Gas, o Presidente da República ressaltou a necessidade de medidas fiscais e contratuais para manter a produção petrolífera acima de 1 milhão de barris por dia. Foram mencionados projetos para novas refinarias em Cabinda, Soio e Lubito, que visam aumentar a capacidade de armazenagem e produção de combustíveis. Para garantir que a produção petrolífera angolana continua acima de 1 milhão de barris de petróleo dia, o Executivo definiu importantes medidas fiscais, contratuais e operacionais, entre as quais destacamos a estratégia de licitação de novas concessões petrolíferas para o período 2019-2025, que visa a adjudicação de pelo menos 50 novos blocos, tendo sido adjudicados já mais de 30 blocos até a presente data. Para o segmento de midstream e downstream, o Executivo definiu como objetivos prioritários a construção de 3 novas refinarias, em Cabinda, no Soio e no Lubito, e a construção de instalações para o armazenamento de combustíveis líquidos e gasosos em terra, com particular destaque para o terminal oceânico da Barra do Dande. Estas ações combinadas permitirão ao país possuir uma capacidade de armazenagem superior a 1 milhão de metros cúbicos de combustíveis. João Lourenço enfatizou o compromisso de Angola em ser um produtor competitivo de hidrocarbonetos, contribuindo para a segurança energética global. A este respeito, ações foram orientadas para assegurar o crescimento da atividade petrolífera e para a diversificação econômica, com o fim de criar riqueza e prosperidade para o país e para os angolanos. O Governo tem vindo a trabalhar incansavelmente para estabelecer um ambiente regulatório atraente e globalmente competitivo, com políticas e regimes fiscais orientados para o mercado. O presidente também apelou às empresas petrolíferas para criar oportunidades para jovens recém-formados, destacando a importância de incluir a nova geração no desenvolvimento do setor. O Decreto Presidencial número 271/20, de 20 de outubro, vulgo Lei do Conteúdo Local do Setor Petrolífero, é um instrumento legal que visa o recrutamento, integração, formação e desenvolvimento profissional dos quadros e técnicos angolanos e a inserção de empresas angolanas para a prestação de serviços e fornecimento de bens de produção nacional no setor petrolífero. De aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os atores do setor petrolífero a prestarem uma especial atenção aos jovens recém-formados, criando condições para a sua inserção no mercado de trabalho. O chefe de Estado abordou os desafios da transição energética e a relevância de iniciativas como a produção de energia limpa e projetos de hidrogênio verde em parceria com empresas internacionais para diversificar a matriz energética do país. Angola continua aberta ao investimento privado nacional e estrangeiro, propondo termos e condições contratuais e fiscais justas, com vantagens para todos os que pretendem investir no nosso país.
Assumimos a responsabilidade de continuar a trabalhar em estreita colaboração com as organizações internacionais para o desenvolvimento sustentável dos nossos recursos petrolíferos, contribuindo para a transição e segurança energéticas e também para a diversificação da economia nacional, de forma a maximizar os benefícios para a sociedade angolana e assegurarmos o retorno dos investimentos realizados. O titular do Poder Executivo garantiu que o declínio da produção petrolífera nacional é um dos maiores desafios da indústria e o governo está a desenvolver programas para mitigar a situação com foco na captação de novos investimentos para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva. A Agência Nacional de Petróleo e Gás e algumas petrolíferas que atuam no mercado nacional reconhecem que Angola tem tudo para manter os níveis de produção acima, desde que, para o efeito, continue a investir no setor. O presidente da República, João Lourenço, definiu que Angola deve manter a produção de petróleo acima de 1 milhão de barris por dia. O PCA da Sonangol confirmou que as condições estão criadas para isso com a cooperação das principais empresas do setor. Se verificarem, aqui temos os principais players como a Sonangol, a Total Energies, a Chevron, a Exxon e a Azul, que temos para poderem trabalhar nesse sentido. E temos todos esse compromisso de contribuir para que Angola se mantenha com níveis de produção acima de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O presidente do Conselho de Administração da ANPG garantiu que a produção acima de 1 milhão de barris por dia está assegurada até 2030, com a descoberta de novos blocos petrolíferos. Nessa altura estamos mais ou menos acima de 1 milhão e 100, estamos bem, e pensamos manter a meta acima de 1 milhão até mais ou menos 2030. Até agora foram concessionadas 33 novas concessões, e esperamos até o final deste ano ainda concessionar mais 15 concessões. A meta final da estratégia de atribuição de concessões 2019-2025 é licenciarmos cerca de 50 concessões. Para ajudar a alcançar os objetivos de Angola, a Total Energy garante um investimento de cerca de 6 mil milhões de dólares no projeto Caminho do Bloco 20, que contribuirá para estabilizar a produção a curto e médio prazo. Este ano lançamos o grande projeto que é o projeto Caminho, e tudo isto faz parte da contribuição da Total Energies Angola para ajudar o governo a manter a produção acima de 1 milhão de barris. A previsão de produção são 70 mil barris por dia a partir de 2028. São 6 mil milhões de dólares. Além do desenvolvimento do projeto Caminho, a ExxonMobil está a executar seu primeiro poço de exploração na bacia do Namibe. E nos mercados internacionais, o Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, somou hoje ganhos consideráveis nas negociações. O barril abriu com um preço acima dos $75 depois de várias semanas de baixa. Em meio à escalada de ações militares no Oriente Médio, os preços do petróleo experimentaram um aumento notável. Os futuros do Brent registraram uma alta, com os preços a subirem acima de $75 por barril. As tensões aumentaram após o Irão lançar mais de 180 mísseis balísticos contra Israel em resposta às ações israelitas contra o Hezbollah no Líbano. O Irão, um importante produtor de petróleo e membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, viu sua produção atingir uma máxima de 6 anos em agosto, chegando a 3,7 milhões de barris por dia. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, destacou essas preocupações nesta quarta-feira, observando que a possibilidade de um declínio no fornecimento de petróleo está a influenciar os sentimentos no mercado. Após uma recente reunião da OPEP+, onde foi decidido manter a atual política de produção de petróleo e prosseguir com os aumentos planejados a partir de dezembro, Novak
apontou que o impacto do conflito nos preços do petróleo já foi considerado pelo mercado e salientou que isso ocorre quando os preços do petróleo experimentam uma queda abaixo dos $70 por barril em setembro pela primeira vez em 3 anos, mas se recuperam devido às crescentes tensões entre Irão e Israel que poderiam ameaçar a produção na região. Novak enfatizou ainda que o mercado está a reagir principalmente à potencial redução no fornecimento causada por ações militares ou conflitos. O Oriente Médio é uma região crucial para a produção de petróleo e qualquer instabilidade nesta região pode ter efeitos significativos no fornecimento global de petróleo e nos preços. Ora, e temos conversa a seguir sobre o assunto. Em estúdio voltamos a receber hoje Daniel Tendo, economista, presença habitual no Girassol Jornal. Bem-vindo de volta. Boa noite, Simeão. E hoje com o assunto que tem incontornavelmente a ver com petróleo, claramente, com a Conferência Internacional Petróleo e Gás, aberta hoje, e este sinal de recuperação do preço nos mercados internacionais. Começamos pela Conferência Internacional. Exatamente. Bom, é uma conferência que visa essencialmente a promoção das potencialidades do setor em Angola, essencialmente o setor da petróleo e gás, onde o objetivo do Executivo é mostrar as linhas de força, bem como o conjunto de reformas que o setor vem enfrentando. E esta conferência é realizada num contexto em que o governo tem desafios estratégicos, e onde o principal desafio é o aumento da produção, bem como a estabilização, a estabilidade dos atuais níveis de produção. Isso é resultado da relevância que o petróleo tem ainda na nossa economia. Dados mostram que continuaremos a beneficiar das valências do petróleo nas próximas décadas, tendo em conta a relevância. Não obstante, de hoje a nível do globo, falar-se de uma agenda das energias renováveis, mas ainda assim eu penso que o que os países deverão fazer, e é isso que estão a fazer, é alinhar a estratégia das energias limpas com a produção petrolífera. A conferência abre já com garantias claras, ou seja, com nota alta para as políticas que têm sido tomadas até o momento. No Exatamente. Como disse, o objetivo do Executivo é estabilizar a produção, não abaixo de 1 milhão, e para isso, desde 2017-18, o governo tem levado a cabo um conjunto de medidas como uma reestruturação do modelo de governança do setor, que é a descentralização. Hoje temos uma concessionária, no caso a ANPG, temos a Sonangol enquanto responsável pela cadeia de produção, e depois temos cadeia de valor, e depois temos uma entidade reguladora. Essa descentralização veio também ajudar, é uma medida também para atrair. Depois temos o quadro regulatório, que também mudou substancialmente. Nunca se falou tanto do conteúdo local como se fala hoje, e o objetivo aqui do conteúdo local é exatamente fazer com que quadros nacionais e empresas nacionais também participem, porque se nós de facto queremos criar uma cadeia de valor no setor petrolífero, é fundamental contarmos com quadros nacionais, bem como empresas nacionais. Como é que olha para este otimismo que o Executivo mantém em conseguir manter os níveis de produção nesta cifra de mais de 1 milhão de barris? Bom, eu olho com bons olhos, faço aqui o pleonasmo, porque o petróleo, como disse, continua a ser o nosso chefe máquina, não é? A nossa locomotiva de crescimento. O que temos que fazer de agora em diante é tirar maior proveito dos recursos financeiros que o petróleo contribui. São mais de 40% da produção, mais de 40% dos recursos da produção é nacional, ainda é um recurso que garante mais de 90% das exportações de Angola. Então, ainda é um recurso potencial e valente. O que temos que fazer é o que não fizemos na altura, precisamos fazer agora, porque a diversificação da economia precisa de dinheiro, e boa parte do dinheiro para diversificarmos a nossa economia certamente virá do setor petrolífero. Nos últimos 2 meses, a produção está acima de 1 milhão e 100 barris, exatamente, o que é interessante. Estamos perto de 1 milhão e 200 barris, muito além do que foi previsto no nível do nosso Orçamento Geral do Estado. Portanto, há
otimismo tendo em conta a capacidade de produção. Isto é também, Daniel, claro, de que, a par deste otimismo, esta possibilidade de aumentar o volume de produção depende da atração de investimentos. Exatamente. De mais investimentos. E esta conferência tem esse condão também. Nós temos hoje a estratégia da produção incremental, onde o objetivo do governo tem 2 pilares aqui: não baixar os valores atuais e elevar ainda. A ideia é que nos próximos 3, 4 anos consigamos estar acima de 1,4 milhões. Né? Nós já tivemos períodos áureos, há quem diz que era o nosso pico de produção, perto de 2 milhões, mas eu quero acreditar que se de facto tivermos capacidade de atrair novos investidores, bem como a melhoria contínua do quadro regulatório, certamente que, e associado, obviamente, à produção, a meios tecnológicos. Desta forma, nós vamos conseguir manter e, quiçá, elevar o nível de produção atual. E agora, fora da Conferência Internacional, há este sinal de recuperação do preço nos mercados internacionais. É tudo influenciado pelas tensões que se verificam no Médio Oriente. Nós sabemos que o Médio Oriente é uma região muito fundamental, estratégica na produção do petróleo a nível do globo, e sempre que há tensões desta natureza, como o fator guerra, isso acaba por influenciar a produção local, e os demais setores, as demais áreas de produção acabam por beneficiar positivamente. É o caso de Angola e demais países a nível do continente africano, que têm o Brent como referência de preço. E felizmente Angola é desta, e hoje felizmente estamos com preços na ordem de 75, o que é positivo para a nossa economia. Mais de 75 dólares, mais de 75. Tivemos semanas de baixa. Exatamente, estamos a ver de período em que já estávamos a 71, não é? Que já era preocupante, tendo em conta o teto do nosso Orçamento Geral do Estado, que é 65, poderíamos chegar aí, mas essas tensões influenciaram positivamente o preço do barril de petróleo a nível do comércio internacional. Este ambiente nos permite adivinhar que talvez antes do fim do ano ou mesmo até o fim do ano o preço chegue a passar ou atingir os 80 É muito dólares. imprevisível. Tudo vai depender do desenvolvimento das tensões a nível do Médio Oriente, bem porque a OPEP decidiu manter a estratégia até dezembro para tomar novas decisões. Mas as tensões no Médio Oriente é que vai determinar. Por exemplo, não sabemos quando e como o Israel poderá fazer o contra-ataque em função do que se verificou nas últimas 2 noites. Tudo isso vai determinar a tensão naquela região e acabará por influenciar o preço do barril do petróleo no comércio internacional. Pois, Daniel, vamos agradecê-lo por mais esta presença. A conferência continua. É possível que ao longo da semana ainda voltemos a conversar. Obrigado, Simeão. Estamos juntos. Continuação de bom trabalho. E fora de portas, como já fizemos referência, o destaque recai nesta edição para as eleições em Moçambique e já voltamos a falar da tensão no Médio Oriente. Em Moçambique prepara-se o pleito, a Comissão Nacional Eleitoral ultima os detalhes na senda dos preparativos e hoje aconteceu mais uma importante reunião. Confiram o resumo a seguir. A garantia foi dada pelo presidente da Comissão de Eleições de Moçambique, Carlos Simão, durante o encontro que manteve com o chefe da Missão de Observação Eleitoral do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC para as eleições legislativas, presidenciais e provinciais da República de Moçambique, Manuel Pereira da Silva. O encontro teve como objetivo a apresentação dos membros que compõem a missão chefiada por Manuel Pereira da Silva e a recepção de informações sobre o grau de preparação das eleições presidenciais e legislativas. Manuel Pereira da Silva questionou sobre o andamento da campanha eleitoral, a interação com os vários atores, bem como sobre a organização do processo eleitoral, já que foram feitas algumas alterações à legislação eleitoral. O presidente da Comissão de Eleições de Moçambique, Carlos Simões, garantiu que estão criadas todas as condições técnicas, humanas e logísticas para a realização do pleito e que neste momento há no exterior de Moçambique membros da Comissão Eleitoral para supervisionarem as condições que estão a ser criadas nos países onde os moçambicanos residentes na diáspora irão votar. Moçambique vai a eleições a 9 de outubro com mais de 17 milhões de eleitores aptos para o escrutínio. As autoridades do Djibouti continuam as buscas por mais de 100 migrantes que terão sido obrigados a pular de embarcações por contrabandistas na costa do país. O dado é avançado pela Agência de Migração da ONU, que estima que foram recuperados 45 cadáveres. O número, segundo a Organização Internacional para as Migrações, faz de 2024 o ano mais mortal já registado para travessias marítimas na rota de migração entre a África Oriental e o Iêmen.
Outras 154 pessoas foram resgatadas de 2 barcos que partiram do Iêmen com destino ao Djibouti, com um total de 310 passageiros, de acordo com a mesma fonte. Sobreviventes disseram à organização que foram forçados a abandonar os 2 navios pelos operadores dos barcos em mar aberto, ao largo da costa de Oboke, uma cidade portuária do Djibouti. Entre os que escaparam à fúria das águas, consta uma criança de 4 meses, cuja mãe morreu afogada. A proposta de destituição do presidente francês Emmanuel Macron, apresentada pelo partido França Insubmissa, foi rejeitada pelo Parlamento. O documento foi chumbado com 54 votos contra 15. O objetivo era levar o presidente perante as 2 câmaras do Parlamento, com vista à sua destituição por alegado incumprimento das suas funções manifestamente incompatíveis com o exercício do seu mandato. A França Insubmissa acusa Macron de não respeitar o resultado das eleições legislativas. Depois da rejeição parlamentar, o líder da formação política escreveu: "O golpe de Estado de Macron ainda não teve a última palavra." Os esforços diplomáticos do presidente João Lourenço na mediação da crise diplomática entre a República Democrática do Congo e o Ruanda voltaram a merecer nota positiva do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O papel do presidente João Lourenço na mediação de conflitos entre a República Democrática do Congo e o Ruanda foi uma vez mais enaltecido durante o debate aberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação na RDC, onde os membros apelaram às autoridades da República Democrática do Congo e do Ruanda a respeitarem o processo de Luanda. Convidado a participar do debate aberto, o representante permanente de Angola junto das Nações Unidas em Nova Iorque, embaixador Francisco José da Cruz, expressou preocupação pela persistente instabilidade no domínio da segurança, decorrente da contínua ocupação territorial por parte do M23, os seus sistemáticos ataques, assim como demais forças negativas, resultando num alarmante número de perdas de vidas humanas e da deslocação forçada de pessoas, sobretudo no Kivu Norte e Ituri. O embaixador Francisco José da Cruz apelou igualmente à consolidação da confiança mútua, visando a criação de um ambiente político conducente à realização da Cimeira de Chefes de Estado para a assinatura do Acordo de Paz entre a RDC e o Ruanda. Active participation of all parties involved, as well as of the other relevant actors. O mais importante ato para todos é garantirmos a estabilidade e segurança regional. Angola recomenda um plano governativo baseado na resolução de conflitos e promoção da paz e democracia em África, especialmente na região dos Grandes Lagos, com políticas permanentes de diálogo mútuo, de cooperação entre os Estados. O debate aberto do Conselho de Segurança sobre a situação na República Democrática do Congo marca o fim da presidência do mês de setembro a cargo da República da Eslovénia. Concorrência no mercado nacional. Ponto de situação. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Cerca de 2.000 toneladas de hortícolas produzidas no Kwanza Sul chegam a ser distribuídas para vários mercados em todo o país. Com o apoio de garantias de crédito, os produtores naquela região do país esperam duplicar essa capacidade. A meta é alcançar anualmente 4.000 toneladas por fazenda. A expansão da capacidade produtiva, com a instalação de novas infraestruturas tecnológicas para o setor agrícola, o aumento do número de trabalhadores e a aquisição de estufas, são as principais metas traçadas por esses produtores, que atualmente produzem cerca de 2.000 toneladas anuais de diversas hortícolas. Hoje a gente produz em torno de 600 toneladas de tomate, 800 toneladas de cebola, 400 toneladas de pimento, também de repolho, e
Tem algumas culturas que são complementares. A Fazenda Canate é uma das beneficiárias do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, com financiamento de 2,5 bilhões de kwanzas, garantido em 75% pelo Fundo de Garantia de Crédito. O impacto principal se deu na aquisição de máquinas, que facilitam bastante a questão dos preparos de terra, a questão da implantação das culturas, bem como também na infraestrutura da fazenda, seja a montagem dos pivôs e da estufa. Com o objetivo de duplicar a produção anual de 2.000 para 4.000 toneladas, a fazenda trabalha atualmente numa área de 350 hectares, no cultivo de produtos como tomate, cebola, pimenta, repolho, entre outros. Antigamente a gente tinha cerca de 60 no início do projeto, 40, 60 fixos, já estamos com 150 e com a execução completa do projeto, pretendemos chegar aos 600 postos fixos. O estímulo financeiro e o asseguramento do Fundo de Garantia de Crédito permitiu ainda a contratação de mais de 30 novos trabalhadores. Eu entrei aqui e não sabia nada, mas agora sei alguma coisa, muito mais na agricultura mesmo. A partir do viveiramento, lá na estufa, depois aqui no campo, a plantação, já consigo plantar. Para mim, isso vejo como um bom exemplo que dá para gerir na minha própria casa ou na minha própria lavra. Alguns destes adquiriram a experiência no campo. Que é muito bom. Praticamente há coisas que eu não sabia e também aprendi mesmo aqui, por isso eu digo que é muito bom. O Fundo de Garantia de Crédito está a realizar visitas aos projetos agrícolas apoiados na província de Kwanza Sul, com vista a monitorar o progresso dos beneficiários. E falamos agora de concorrência no mercado nacional. O setor bancário é até o momento mais bem referenciado, segundo dados apresentados hoje aqui em Luanda pela entidade reguladora, durante uma conferência sobre concorrência e cooperação no mercado financeiro. Angola é, desde 2018, um dos 125 países do mundo com regime jurídico e proteção da concorrência. Esta lei constitui um passo importante para fortalecer a economia nacional e a proteção dos consumidores. Até agora, o Banco Nacional de Angola não registrou incumprimento a nível da concorrência. Estes dados foram avançados pela chefe de divisão do BNA durante o seminário sobre a concorrência e cooperação. O Banco Nacional de Angola, até o momento, não registrou nenhum processo de incumprimento a nível concorrencial. Portanto, o que nós temos estado a acompanhar e a monitorar são fusões e aquisições por parte de determinadas instituições financeiras, mas até o momento nada que tenha sido, nenhuma das fusões ocorridas ou aquisições vai contra aqueles que são os princípios da concorrência. O seminário faz parte dos esforços da Autoridade Reguladora da Concorrência para garantir o respeito pelo princípio da economia de mercado e a livre concorrência. Também no domínio da avaliação de políticas públicas, nós temos um programa da avaliação do perfil concorrencial de políticas públicas que, por via do qual nós pretendemos garantir a uniformização da regulação setorial e da regulação de modo geral, garantindo que elas estejam alinhadas em relação às regras de defesa e promoção da concorrência vigentes no mercado. O setor bancário é o que apresentou o maior nível de aplicação das regras da concorrência. Desta atividade, um dos setores avaliados na primeira fase do programa da avaliação do perfil concorrencial de políticas públicas foi especificamente o setor bancário. E o setor bancário foi daqueles que apresentou grande nível de conformação das regras, porque estamos a tratar das regras funcionais do mercado, em relação à defesa e promoção da concorrência. Situações muito específicas nós já trabalhamos em conjunto, quer no domínio do sistema de pagamentos, portanto a autoridade faz parte da comissão técnica do sistema de pagamentos e estamos a trabalhar juntamente com o BNA na promoção das boas regras para o sistema de pagamentos. O evento contou com a participação de um público diversificado entre economistas, representantes de instituições públicas e de empresas e associações empresariais do setor financeiro. Serviços sociais. Munícipes em algumas zonas de Luanda elogiam os resultados do trabalho de melhoria das vias terciárias. A população reconhece que as obras estão a permitir melhorias significativas, mas há localidades onde o atraso na empreitada preocupa.
Os trabalhos de macrodrenagem na via secundária que liga a Rua da Suave em Viana prossegue a bom ritmo. Ainda assim, mantém-se a preocupação dos munícipes em relação à conclusão da obra, tendo em conta o aproximar das chuvas. Olha, os benefícios são vários. Como se vê que essa via é uma via também comercial, que liga vários pontos daqui do bairro, a partir mesmo da própria linha em si, Suave, ponto de partida, ali Calemba 2. Por causa dos trabalhos, algumas ruas foram encerradas, o que tem estado a criar constrangimentos na mobilidade dos munícipes. Devido ao transtorno das ruas, que os taxistas estão a utilizar, alguns têm a tendência de subir o preço. Nesse caso, alguns fazem a 300, outros a 250. Isso devido às vias, principalmente os motociclos, Num sítio que podemos gastar a 200 kwanzas, eles estão a cobrar 300, 400 kwanzas. Isso só devido ao transtorno que tem a obra. Nas ruas em que se registra avanços nos trabalhos, os populares destacam os benefícios. Estava mal, muito mal mesmo, muito mal. Não passava carro, os táxis também eram muito altos. Hoje em dia, com a melhoria da estrada, os preços dos táxis serão mais acessíveis e não vai ter mais bastante criminalidade através das luzes públicas. O que nós temos aqui é de agradecer, que continuam com essa melhoria que o povo agradece. Essa via é uma via também comercial, que liga vários pontos daqui do bairro, a partir mesmo da própria linha em si, Suave, ponto de partida, ali Calemba 2, ela liga Luanda Sul, entre outros, e os benefícios são vários. O bairro também, nós vamos nos beneficiar de uma boa estrada, Mas, consoante os benefícios, eu acredito que será bom, porque sabendo que a nossa zona, quando chove, é um caos. E eu acredito que eles estão a fazer esse trabalho com valas de drenagens. Se for assim, então acredito que será bom, Daqui a pouco virão as chuvas. Espero que as ruas não fiquem muito alagadas e o esgoto sirva mesmo para uma ajuda. O programa de melhoria das vias de Luanda decorre em 5 dos 9 municípios da província, concretamente do Quilamba-Quiaxe, Viana, Belas, Kazenga e Luanda, com o objetivo de conservar, reabilitar e construir infraestruturas rodoviárias, iluminação pública, abastecimento, drenagem e mobiliário no casco urbano da cidade e zonas periurbanas. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Na província da Huila, 9 dos corpos das vítimas do acidente de aviação ocorrido no passado dia 23 de agosto e que até à presente data não estavam identificados, foram hoje já entregues pelo Instituto Médico Legal aos familiares, que para o funeral contam com o apoio das autoridades administrativas. Os corpos de 9 das vítimas do acidente de aviação ocorrido nos arredores da cidade de Lubango, a 23 de agosto, foram entregues esta quarta-feira às famílias para a realização dos funerais. O representante das famílias das vítimas diz ser com sentimento de alívio que é feita a recepção dos corpos dos entes queridos, mais de 30 dias depois do acidente, para as cerimónias fúnebres particulares, de acordo com a crença de cada um. Finalmente estamos a cumprir aquilo que é o desiderato, portanto, da prossecução da salvaguarda do interesse social, a paz social, portanto, aos cadáveres. E assim cada um vai realizar de forma muito tranquila e também salvaguardar aquilo que é o interesse da eclesiologia. Cada um tem a sua confissão religiosa e tem o seu ritual, portanto, fúnebre. E há necessidade de que não venhamos juntar por conta mesmo dessa diferenciação eclesiástica e, portanto, o processo vai correr desta maneira, de forma individual. Os restos mortais foram identificados por testes comparativos de material genético, segundo o médico legista António Pascoal, faltando agora apenas um por não ter sido reclamado por familiares. Via da genética forense, foi feita a comparação de perfil genético ante-mortem, ou seja, colhido em familiares, e do perfil genético pós-mortem colhido aos cadáveres. Nós temos um grau de compatibilidade, ou seja, do total de 10 casos, temos uma compatibilidade de 9 casos, ou seja, 9 casos compatíveis. Nós temos um caso que é incompatível, do ponto de vista
do ponto de vista genético, não é? E corresponde a um indivíduo do sexo feminino. E temos uma família à procura do indivíduo do sexo masculino. O administrador municipal de Lubango garante que as autoridades prestaram toda a sua solidariedade às famílias enlutadas. O que nós fizemos foi não só dar o apoio em relação à aquisição dos caixões para aquelas famílias que efetivamente se mostravam indisponíveis para fazê-lo. Tratamos de toda a documentação, quer os boletins de óbito, as certidões de registro também dos próprios óbitos, bem como também a definição dos locais para a realização dos enterros que vamos efetivamente acompanhar e também demos, claro, um apoio logístico àquelas famílias que se mostraram também com alguma dificuldade para a realização dos próprios óbitos e é o culminar de um processo longo, mas que pensamos que foi possível fazermos o trabalho que deveria ser realmente realizado. O acidente ocorreu a 23 de agosto nos arredores da cidade de Lubango, quando um Toyota Yaris que fazia serviço de táxi e um caminhão contentorizado colidiram, provocando um incêndio que deixou 15 mortos, 10 dos quais carbonizados. Na província do Mochico, 3 bombas de combustível foram encerradas por facilitação da atividade de contrabando. O ato aconteceu na sequência de uma operação conjunta denominada 360 graus, realizada pela Polícia Nacional e a Administração-Geral Tributária e que resultou igualmente na apreensão de mais de 150 mil litros de combustível. Em junho de 2024, deu início a Operação 360. A Delegação do Interior, no Mochico, em cooperação com os órgãos afins, está a levar a cabo a Operação 360 graus. Como parte desta ação, foram intensificadas as medidas que levaram à apreensão de 64 mil litros de combustível, dos quais 59 mil litros de gasóleo e 4 mil litros de gasolina. Onde, na primeira fase, obtivemos como resultados a apreensão de 4.956 bidões de 1 por 20 litros de cor amarela, que equivale a 99.120 litros de combustível. Destes, 54.200 litros de gasolina e 44.920 de gasóleo. Dentre os 39 postos de combustível no município de Luau, 3 viram seus estabelecimentos fechados. Decidimos as nossas ações nos postos de abastecimentos de combustível, que resultou na aplicação de selos a 3 postos de abastecimentos, denominado por Carlos da Costa Luzendo, por caducidade de licença e acondicionamento de 300 bidões de 1 por 20 litros de combustível no armazém do referido posto, Isaías Almeida Francisco Lubalo, por caducidade da licença, e Adramani, por não apresentar documentos de autenticidade do referido posto de abastecimento. Dentre estes, 2 caminhões de cisterna de 35 mil litros foram também apreendidos. A apreensão de 2 caminhões, sendo um Mercedes com trailer cisterna, transportando 35 mil litros com um depósito suplementar adulterado, com capacidade de 1.000 litros, em que foi flagrado o condutor a proceder à venda ilícita do combustível em bidões de 1 por 20 litros, com fim de ser contrabandeado. Preços da cesta básica, desafio da redução, dúvidas e certezas. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo.
O Programa Espacial Nacional esteve no centro das abordagens na 32ª sessão temática que teve lugar hoje no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Foram enumeradas as vantagens que têm sido providenciadas pelo Angosat 2. A Semana Mundial do Espaço tem sido usado como uma plataforma para se divulgar os produtos e serviços ao Programa Nacional Espacial, que tem estado a beneficiar a sociedade num todo. O objetivo do certame é falar sobre o ponto de progresso e indicadores e sobre os projetos que o Ministério das Telecomunicações tem estado a desenvolver. Principalmente aquela franja de 80% que nós ainda não temos conectados praticamente à internet. Hoje, um projeto liderado pelo Mintix, com vários parceiros, nós temos estado a conectar em mais de 13 províncias, com 20 pontos. Já atingimos mais de 300 mil pessoas em tirar essas pessoas da infoexclusão. Essas pessoas hoje já conseguem entrar na internet. É um ganho. Temos um desafio, sim, naquela percentagem da franja que já tem opções de comunicar, quer com Unitel, Africell, no casco urbano, principalmente nos cascos urbanos, mas nesse momento não tem sido a grande prioridade. A grande prioridade tem sido ir conectar os que não estão conectados. Ora, do ponto de vista comercial, temos também muitos ganhos já, porque temos estado várias empresas de telecomunicações que estão a substituir satélites estrangeiros para usarem o nosso satélite, Angosat 2, com resultados bastante animadores. Qual é o impacto? Novamente, hoje o Programa Espacial Nacional já tem gerado receitas aos cofres do Estado, ao MINFIN. Quer dizer que é um programa com muita potencialidade do ponto de vista também de diversificar a economia. A 32ª sessão temática, com o tema Programa Espacial Nacional, foi abordado sobre as grandes valências que o Angosat 2 tem trazido aos angolanos. Então, sendo Angola entre as 7 melhores economias da África, penso que deve, de facto, posicionar-se para ir buscar alguma fatia desta grande economia espacial que temos em África e no mundo. Notas do desporto a seguir. Girabola, alegria do povo, a formação do Sagrada Esperança visitou e venceu o Cabo Escorte do Palanca por 1-0 em jogo de acerto da jornada 1 da competição. Mais de 3 mil espectadores estiveram no Estádio dos Coqueiros para acompanharem um dos clássicos do futebol nacional. De um lado estava Roque Sapir e do outro Finda Moser. Na primeira parte do encontro, o Cabo Escorpe tentou surpreender o keeper do Sagrada Esperança da Lunda Norte, mas sem qualquer sucesso. 7 minutos depois, Luís Tati respondeu de cabeça, mas a bola decidiu beijar o poste. No outro lance, Moussa rapidamente viu da banda, porém este dormiu tanto que a defesa do Cabo foi mais rápida. No reatamento da partida, o Sagrada Esperança ganhou mais vida e cor, encostando os donos da casa na parede. 17 minutos depois, Roque Sapir mexeu no seu xadrez e do banco saltou Polaco para fazer o único golo da partida. Roque Sapir felicitou os seus jogadores pela conquista dos 3 primeiros pontos e dedicou a vitória para o jornalista falecido por acidente de viação, Ismael Mateus. É uma grande equipa, está em bom momento, portanto, vinha de bons resultados, mas cabia-nos fazer um esforço maior do que fizemos no Libolo para vencermos o jogo. Acredito que hoje já corremos um pouquinho igual ao que fizemos na Champions League, portanto, não estávamos a este nível no outro jogo, respeitando o adversário, mas quero valorizar a nossa vitória pelo facto de termos conseguido difícil vitória cá em Luanda. E é como digo sempre, o caminho é longo e temos que continuar a andar. E por esta razão quero aproveitar, desejar essa vitória ao Ismael Mateus, porque tínhamos uma ligação muito boa.
profissional que, enfim, ficaram muitas coisas por se fazer comigo, mas agradeço tudo que terá feito por mim e pronto, e ele partiu e nós continuamos a vida. Fintamosa garantiu que foi um excelente duelo, mas o seu conjunto perdeu no detalhe. Um bom jogo, a equipa conseguiu lutar, uma equipa do Sagrada Esperança muito bem organizada. Nós estamos a tentar criar uma equipa nova, estamos a tentar estruturar o nosso modelo de jogo. Infelizmente jogamos com uma boa equipa, nós lutamos, não conseguimos marcar gol e no segundo tempo houve uma situação em que o nosso jogador defendeu mal o cruzamento no primeiro pau e marcaram o gol. Com este resultado, os diamantíferos sobem para o 10º lugar com 3 pontos, ao passo que o Cabo Escorpe do Palanca é 6º colocado com 4 pontos. Já de volta outra vez, boa noite. Na rubrica Dúvidas e Certezas, voltamos a dedicar hoje as atenções ao custo da cesta básica, quando estamos a pouco mais de 2 meses para o fim do ano. Para a maioria das famílias, as contas continuam a ser de aperto. A expectativa em torno da redução dos preços dos produtos continua a ser grande e com a cada vez menos certeza de um fim do ano tranquilo. Conduz à reflexão hoje o jornalista Alberto Capitão. A cesta básica afeta diretamente a vida das famílias. E aquilo que tem sido o facto vivencial das famílias ainda não corresponde com aquilo que tem sido as expectativas das famílias e das populações. Nos primeiros 3 meses de 2024, os angolanos tinham de desembolsar até 9 vezes mais do que o salário mínimo nacional naquela altura, que rondava os 32 mil kwanzas, para adquirir a cesta básica. A situação não foi melhor nos meses seguintes, é que chegou a baixar em apenas 6%. O economista Mário Saveto diz que esta situação está muito ligada ao fraco nível de escoamento da produção nacional. A cesta básica afeta diretamente a vida das famílias. E aquilo que tem sido o facto vivencial das famílias ainda não corresponde com aquilo que tem sido as expectativas das famílias e das populações. O governo fez muito. Já reajustou até o salário mínimo de 70 mil para as grandes empresas e para as pequenas ficaram para 50 mil. Mas comparativamente ao preço de mercado, vamos falar daquilo que é a cesta básica, ainda não é satisfatório. Ainda não vai de encontro com aquilo que são as necessidades primárias das famílias. O nosso mercado temos produção. Tu vas agora ao 30, vais encontrar escoamento de produção, muitos produtos. Mas o grande problema é o processo de escoamento do produto. As coisas ficam caras quando não há estímulo, porque o produtor vai buscar nas zonas recônditas, tem muitos custos. Vamos falar do transporte, vamos falar da própria via, que também não facilita a via de acesso, vamos falar da transportação, porque o próprio o aluguer da viatura também o preço é alto. Então, há que termos aqui algum equilíbrio. Apesar de elogiar a criação da Reserva Estratégica Nacional, o economista Mário Saveto entende que ela ainda não atingiu os objetivos para os quais foi criado. Trata-se da redução e o fomento à produção nacional. A reserva funciona, mas está a ser liderada por uma instituição privada, não do Estado. Estamos a falar de uma empresa privada que ganhou o concurso e está a liderar a gestão. Mas não está a ser efetivamente o desejado possível pelo qual foi contratado, porque o impacto ainda continua em alta. Nós vemos que muitos produtores, sobretudo os que estão nas zonas mais recônditas, dizem que produzem tanto e levam lá a empresa contratante, mas o resultado ainda não é o mais desejado possível. Ou seja, até o produtor que produziu, passa o termo, também vê dificuldade em comprar o produto que produziu. Estão a faltar somente 3 meses para terminar 2024.
Aproximando-se o período festivo, o economista aconselha as famílias a estarem atentas e também ao Estado a criar mecanismos de fiscalização para evitar que haja especulação nos preços da cesta básica. Agora se avizinha a época natalícia e a pior tendência é os importadores começarem a especular os preços. Fruto de quê? Do poder de compra das famílias. É nesses meses que as famílias vão tendo um bocadinho mais em relação ao que deviam ter no tempo anterior. Estamos a falar agora dos subsídios, estamos a falar do 13º, outros estímulos que as empresas vão dando às famílias. E se não tiver o controle, quanto mais as famílias têm poder de compra, parece que mais têm tendência de elevar o preço. Porque temos poder de compra e vamos querer aquisitar. Os produtos tendem a alarmar, tendem a subir, porque há procura. Então a necessidade do Estado gizar medidas que visam a redução dos preços da cesta básica. Começando nas facilidades e nas flexibilidades para os importadores, junto dos emolumentos que vão taxando, tentar fazer uma aberturazinha e até se der reduzir um bocadinho o custo das taxas. O que nós precisamos da alimentação, mas é cara. Se reduzirmos, vai estimular quem vai importar. É desta forma que estamos a colocar mais um ponto final à rubrica Dúvidas e Certezas. Já sabe, o nosso compromisso está marcado para a próxima quarta-feira. Fique bem. Perguntas e respostas sem dúvidas e certezas, hoje com foco na cesta básica. O país continua a lamentar a perda do grande homem que o jornalismo nacional perdeu nesta terça-feira. Ismael Mateus morreu aqui em Luanda, vítima de acidente de aviação. A classe jornalística, em geral, está inconsolável. Bem disposto, Ismael? Bem disposto. Preparado para o primeiro programa? Sim, mas deixa-me dizer duas coisinhas. Com esse programa, a 31 de maio de 2024, estava lançada a estrada de Ismael Mateus na rede Girassol. Um percurso que se previa longo e interminável, mas interrompido pelo ciclo que fecha a vida. O seu jeito peculiar e sugêneres com que abordava os assuntos dos vários segmentos da sociedade conquistou graúdos e adolescentes. A sexta-feira, pontualmente às 21 horas, na Casa dos Angolanos, a visão do cidadão Ismael Mateus era sagrada. Eu apreciava muito a visão que ele tinha sobre os fenômenos que acontecem aqui em Angola, então tem aquela primazia de estar sempre no sofá e assistir visão de Ismael Mateus. Era um mais velho e que tinha muita coisa para nos passar, nós como jovens, tínhamos muita coisa para aprender com ele, então vai fazer muita falta, porque pensamos nós que não é suficiente, ainda tinha muita coisa para nos passar. Infelizmente perdemos Ismael Mateus, mas deixou o seu legado no jornalismo angolano. Eu gostava muito do programa dele porque era muito frontal, era muito direto. Vou sentir falta, porque eu gostava muito dele. As abordagens dele, dificilmente vamos encontrar uma abordagem sistematizada. Do jeito que ele nos dava aquelas abordagens, vamos sentir falta. Uma visão cuja análise passava pela política, sociedade e cultura, mas eram os temas sociais que prendiam a atenção desses dois jovens. A problemática da cesta básica e da habitação foram as mais marcantes para os estudantes. Um dos destaques era sobre a venda de casas, em que o senhor Ismael Mateus dizia que a responsabilidade de vender a casa não era do Estado. O Estado tem que procurar uma imobiliária para assim responsabilizar, para vender assim as casas que o governo construía. O programa que mais me marcou foi quando o Ismael Mateus estava a falar sobre a cesta básica. Por que compramos tudo a grosso, enquanto poderíamos economizar? É ver que um dos problemas que muito tem, que tem dificultado a vida da nossa sociedade angolana é a ansiedade. Quer dizer, nós tínhamos tudo para comprar a retalho, mas compramos tudo a grosso. Ele estava a abordar sobre isso, por isso é que passamos várias dificuldades concernentes à fome. Com a morte de Ismael Mateus, fica a saudade de uma visão, para alguns, assertiva e diferenciada, que se perde para sempre. Toda a gente, todos os anos, nós suspeitamos de coisas meio estranhas que podem acontecer. E acontece assim com todo mundo, não é?
Da província de Benguela recebemos também hoje reações em torno da morte de Ismael Mateus. Ismael Mateus já teve passagem por Benguela e rastros dos seus feitos na atividade jornalística ficaram marcados na memória do jornalista Zé Manel, que fala com pesar da importante figura do jornalismo angolano. Foi para já um dos grandes precursores do jornalismo atuante neste país, sobretudo antes do multipartidarismo e logo depois. Em Benguela, por exemplo, ele foi o pioneiro de um projeto interessante de jornalismo no género de imprensa. Estou a falar do Cruzeiro do Sul, um projeto que na altura, digamos, fez emergir no jornalismo benguelense várias figuras, vários jovens que naquela altura não tinham emprego por escassez de órgãos de imprensa, e o Cruzeiro do Sul, digamos, fez com que vários valores do jornalismo benguelense pudessem aparecer naquela altura. Em resumo, a classe fica mais pobre com o desaparecimento deste grande vulto do jornalismo no nosso país. João Marcos foi um dos pioneiros com Ismael Mateus no jornal Cruzeiro do Sul. O jornalista destaca a visão estratégica do malogrado na divulgação do potencial econômico do sul do país, com destaque para o corredor do Lubito. Ismael Mateus parte numa altura em que muito se fala do corredor do Lubito. O Cruzeiro do Sul foi pensado também a contar com o Cruzeiro do Sul, não é? A intenção era manter este perímetro todo informado, não é? Fazer movimentar o jornal de Benguela ao Mochico e, quiçá, fazer chegar aos países, aos chamados países encravados, né? Com os quais Angola hoje coopera no quadro deste corredor do Lubito, que é a Zâmbia e a República Democrática do Congo. Portanto, esta é uma visão de Ismael, a semelhança do rigor que ele transmitia, sobretudo em questões que tinham que ver com a ética e a ideologia profissional, não tivesse sido ele professor desta cadeira na universidade. Portanto, como disse, estamos todos tristes, estamos todos consternados. Por sua vez, o jurista Chipelique Eduardo, ao olhar pela perda irreparável, entende ser a altura de um maior aproveitamento da classe e não só aos conhecimentos e feitos deixados pelo jornalista, bem como de outros mais velhos que fazem a classe. Infelizmente, o legado deles não tem sido muito bem aproveitado. Ismael Mateus, enquanto em vida, sobretudo na questão da escrita, foi um excelente jornalista. Ultimamente foi apresentando intervenções muito críticas e muito produtivas para a construção do Estado Democrático de Direito. Portanto, é uma perda irreparável. Pena é que o jornalismo não conseguiu receber o seu legado. As novas gerações, infelizmente, não estão a dar os passos essenciais para a preservação daquilo que já foi construído no jornalismo angolano. E é de lamentar, de facto, essa perda. Jornalistas em Benguela juntam-se ao momento de luto no jornalismo angolano com a morte de Ismael Mateus. E chegaram à nossa banca de redação hoje várias notas de condolências. A vice-presidente do MPLA escreveu que a triste notícia deste trágico acontecimento causou um enorme sentimento de perda, plantado pela triste realidade da partida prematura de um homem de múltiplos ofícios que amava o jornalismo. Lê-se em resumo na nota endereçada pela vice-presidente do MPLA. O grupo parlamentar do MPLA também lamentou em nota a morte prematura de Ismael Mateus. E está aberto, aqui no na central multiplataforma da Rede Girassol, o livro de condolências do passamento físico do professor e jornalista lembrado como profissional distinto. Assim, o jornalista Ismael Mateus deu corpo a um dos programas de maior audiência nas noites de sextas-feiras. Eloquente e perspicaz, a imparcialidade do também professor e escritor não passava despercebida nas suas abordagens. A dizer que há burladores, só soube que havia burlador depois de ficar sem dinheiro. Não é verdade isso.
A partir deste 7 era emitido o programa Visão de Ismael Mateus. Aqui, os principais assuntos de interesse público eram analisados ao detalhe. Iracema Arnaldo, como foi para si apresentar este programa com Ismael Mateus? Que memórias é que guarda? Eu guardo boas memórias, porque cada programa para nós era como se fosse uma aula, porque nós aprendíamos a cada edição, porque o Ismael, para além de ser a figura principal do programa, também era aquela pessoa que nos envolvia. Ele estava sempre disposto a partilhar tudo aquilo que sabia, mas todos nós, membros da equipa que trabalhávamos com o Ismael, éramos forçados, no bom sentido, a colocar a mão na massa. É difícil para nós, está a ser difícil. Eu particularmente estou em choque. Completamos 4 meses de programa, no dia 29, precisamente a última edição, e estivemos juntos, reunidos, a perspectivar o novo programa, que já tínhamos 2 temas definidos, que o Ismael partiu para sempre. Na sexta-feira, 27 de setembro, foi ao ar mais uma edição do Visão de Ismael Mateus. Mas o que ninguém imaginava é que aquela seria a última edição. Até porque Ismael e Iracema despediram-se com a promessa de voltarem no próximo dia 5 de outubro. Afinal, aquele adeus seria um até sempre, também para Iracema Arnaldo e para os colaboradores da Rede Girassol. Muito bem. Bom fim de semana. Obrigada, Ismael. Bom fim de semana para si também. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos na próxima sexta-feira. Tudo dito, tudo contado. Boa noite. O que é que mais lhe marcou? Para mim, eu acho que foi a estreia, porque para mim o primeiro passo foi o mais difícil. Eu tinha medo de enfrentar o Ismael, mas com o passar do tempo fomos consolidando a coisa e nos últimos tempos só recebíamos bons feedbacks, porque depois começámos a nos entrosar e facilmente conseguia dominar o programa, conseguia entender melhor o Ismael, porque no início eu tive dificuldades, mas para mim o momento mais marcante foi o primeiro programa, o programa de estreia que nós fizemos no dia 31 de maio deste ano. Não só pelo compromisso do bem informar, Ismael foi também um amante da cultura. Na música, Ismael tinha um gosto refinado e não faltava uma para o fecho do seu programa. Nós não vamos sem antes deixarmos aqui a nossa música de encerramento para os nossos telespectadores. Deixo contigo hoje. Eu não tenho essa responsabilidade. Deixo contigo hoje. Mas a responsabilidade é tua, Ismael. Não, temos semana, setembro, música angolana. Acho que nós devemos... E, portanto, vamos ter gente nova, 2 jovens, Toti Samed e... Como é que ela se chama? A cantar... Aline Frazão. Sim, Aline Frazão, obrigado. E, portanto, boa escuta. Ismael também amava partilhar o conhecimento. Aliás, o número expressivo de jornalistas que formou é prova disso. Como disseste, o Ismael formou, nós temos aqui a nível da Rede Girassol vários jornalistas que passaram pelo Ismael. Tiveram como professor, tiveram como formador, não só na universidade, como em outros centros. Estamos a falar, por exemplo, do Centro Profissional de Jornalistas, o CEFOJOR. Então, o Ismael é uma figura que dispensa apresentações, sempre esteve disposto a partilhar o seu saber e prova disso são os vários jornalistas que nós temos hoje a darem o seu melhor, a contribuírem para aquilo que é o crescimento e engrandecimento também da própria profissão. Então, o Ismael deixa uma marca indelével. É uma figura que vai sempre ser lembrada por tudo aquilo que fez. Os bons momentos ficam na memória. Parte o Ismael, que deixa um vazio no jornalismo angolano, particularmente na Rede Girassol. Ao Ismael Mateus, o nosso carinho, o nosso respeito
e a nossa admiração. Quem? Eu? Sim, costura. Sabe cozer? Não, eu não posso estar a responder, Ismael. Quem tem que fazer as perguntas aqui Ou sou seja, eu. não sabe cozer. Pronto, mas vamos imaginar. E podemos que a senhora... inverter Sim, os papéis. Vamos imaginar que a senhora soubesse cozer. Boa noite. Estamos juntos. Até amanhã.